Eu sou Morton Scheinberg, eu sou um especialista em doenças autoimunes, sou PhD pela Boston University em Imunologia, professor livre-docente na USP, tenho títulos honoríficos de Mestre do American College of Rheumatology e atuo em reumatologia no Hospital Israelita Albert Einstein, faço pesquisas em síndrome da parede locomotora no Hospital da FCD e coordeno um centro avançado de doenças autoimunes no Hospital BP Mirante. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre imunogenicidade nos biosimilares. Eu, inicialmente, vou trazer para vocês duas referências, porque eu estou atuando nessa área já há um bom tempo, que podem servir para consultas adicionais, uma um pouco mais antiga, mas que é muito atual em relação ao que os clínicos reumatólogos que estão se iniciando devem saber sobre biosimilares, e a outra para onde está indo, para onde está caminhando isso. The Future Landscape of Biosimilars in Rheumatology. Where we are going, no Autoimmunity Review do ano passado. O interesse nos biosimilares, ele vem muito em função de que, na prática, muitos reumatologistas estão familiarizados com os biológicos de marca e realmente não conhecem qual é realmente a diferença entre um biosimilar e a marca, que também pode ser chamado de biomimic. No entretanto, quando eu comentar sobre isso, eu vou comentar também sobre um cenário que não existe no Brasil, mas que existe na América Latina, de alguns produtos que são liberados como biosimilares, mas que, na realidade, não fizeram todas as exigências regulatórias para serem aprovados como biosimilares. Mas isso aconteceu em alguns países da América Latina e se encontra no mercado desses países. A gente chama isso aí de intended copy, intenção de cópia. Os biosimilares são moléculas grandes. Não se pode comparar com sintéticos de moléculas pequenas, que é um conceito do dia a dia da prática clínica que se introduziu no Brasil desde a legislação que o José Serra colocou quando era ministro da Saúde. Entender como é que se faz um estudo de aprovação através de ensaios clínicos desses elementos, desses biosimilares, comparado com a marca, é importante, porque isso traz aí um cenário de confiança e de que pouca diferença vai acontecer se o paciente, ou nenhuma diferença vai acontecer se o paciente está usando a marca ou o biosimilar. Esse aqui é o princípio da biosimilaridade, que envolve desde as caracterizações pré-clínicas até avaliações farmacocinéticas e a avaliação clínica que vocês veem aqui, que está no topo da pirâmide. Todo esse cenário não é rápido, ele demora alguns anos. E nesse cenário é que as agências de saúde mais rigorosas, tipo Agência Europeia, tipo FDA, e no caso do próprio Brasil, se baseia para aprovar um biosimilar ou não. A legislação que existe no Brasil é muito rigorosa, é muito parecida com aquela que tem na agência americana do FDA e também com a agência europeia. E os estudos são feitos por comparabilidade. Comparabilidade essa, vendo qual é a segurança e eficácia da marca versus o que acontece com aquele produto que a gente quer chamar como biosimilar. E isso aqui é mais, repetindo um pouco do que eu falei, essa diferenciação de aprovação regulatória depende se o mercado é um mercado de uso desse medicamento muito amplo, muito rigoroso, ou se são mercados menores, onde a flexibilidade da regulação é outra, daí dando o cenário aí de poder aparecer essas chamadas intenções de compra. E vários países tentaram aprovar legislações rigorosas, e o primeiro biosimilar que apareceu na Europa foi o do infliximab, que recebeu o nome de Remsima ou Inflectra, e logo depois passou a ser aprovado em vários países, inclusive na América Latina. No entretanto, já existia biológico sendo utilizado no tratamento das artrites imunoinflamatórias antes, sem estudos clínicos nenhum. Na China, por exemplo, um tipo de etanercept, com o nome Zaipu, seria mais na verdade um biomimic, o embrião foi aprovado na China faz pouco tempo. E esse produto nunca teve estudos clínicos comparativos. O estudo clínico que existe é provar que quando ele tomava esse produto, eles comparavam os resultados com pacientes que tomavam metotrexato.
E o paciente tomando metotrexate mostrava que quando se introduzia esse produto, chamado de injeção de cópia, mas que eles chamaram de biosimilar, os resultados eram bons. E vocês podem ver aqui, nessa curva, que a resposta clínica do Yazipur foi, na realidade, boa e superior ao metotrexate, já que os pacientes tinham falhado ao uso do metotrexate. Na América Latina, esse tipo de produto foi avaliado em um grupo muito pequeno de pacientes, 110 pacientes, e foi apresentado um abstract, e baseado nisso, esse produto foi aprovado na Colômbia, com o nome de Etanar, e não como biosimilar, mas chamado de biosimilar. No México, a mesma coisa. Um produto desse tipo, chamado Infinitan, com o mesmo tipo de leitura, fizeram 3 grupos de pacientes, 12 em cada grupo, e aprovaram porque os resultados foram parecidos entre metotrexate, entre o Infinitan e a marca. A mesma coisa se refere em relação ao adalimumab, que é o biológico de maior uso no mercado. É um fenômeno que ainda se vende 10 bilhões de dólares do Humira, depois de quase 20 anos do seu lançamento. O primeiro desses biosimilares, entre aspas, né, foi um produto vindo na Índia, dos laboratórios Zidus, que chamou aí o produto deles, Exemption, como biosimilar do adalimumab. Mas os estudos clínicos foram muito precários, jamais seriam aprovados na Europa ou nos Estados Unidos. Por ser líder de mercado, várias companhias começaram a desenvolver biosimilares com legislação rigorosa, e aqui, por exemplo, nesse diapositivo tem vários, mostrando aí a tentativa de aprovar alguns desses produtos no mercado para, eventualmente, dar a opção do reumatologista, em vez de usar o adalimumab e o Humira, usar um desses produtos. E agora, no Brasil, por exemplo, temos já 2 biosimilares do Amgen, um da Amgen e outro da Sandoz, aprovados em 2020. Quando vocês procuraram, por exemplo, a aprovação do infliximab, vocês viram lá que tinha 12 pacientes em cada grupo, ou 100 pacientes divididos em 3 grupos. Esse tipo de estudo aqui mostra 606 pacientes com artrite reumatoide sem resposta apropriada ao metotrexate, foram divididos em 300 para a marca e 300 para aquilo que nós chamamos de biosimilar. Isso que você observou, vocês podem observar aqui, resultados praticamente idênticos. Então, isso aqui, então, é um verdadeiro biosimilar. Mesma coisa se vale, por exemplo, esse é um estudo do infliximab que acabou não entrando no mercado, que eu participei desse estudo, mostrando a superposição que havia aí na farmacocinética do BOW-O15, que era o infliximab biosimilar. Mesma coisa em relação aqui a esse tipo de gráfico, aqui no caso, falando o exemplo do etanercept, do Enbrel, como biosimilar, mas estudos com 300 pacientes em cada grupo. Quais são os tipos de comparação que se usa nesse cenário? São 2 tipos. Um deles é o estudo de equivalência, onde você procura determinar até onde você aceita que a equivalência existe para se estruturar o biosimilar. E o outro é o chamado estudo de não inferioridade, onde isso aí é pré-determinado. Digamos, eu vou aceitar que tudo que for 15% a mais de diferença não é válido para eu pensar em usar isso como biosimilar, como mostra o gráfico aqui. Isso é de uma publicação nossa, aquela que eu mostrei para vocês em 2015. Então, fazendo um sumário dentre o genérico e o biosimilar, no biosimilar, a substância tem que ser idêntica, os riscos de imunogenicidade devem ser semelhantes, é necessário farmacovigilância e existe também necessidade de criar convenções de nomenclatura. Então, preenchendo esse cenário de farmacocinética, eficácia e segurança, o último é o contexto de que nós vamos abordar agora, de imunogenicidade. E o que é isso? O que realmente está acontecendo nesse cenário? É que esses anticorpos monoclonais contra as citocinas, eles não são exatamente humanos. Alguns são produzidos em camundongo, murinos, outros têm pequenas modificações, são chamados quiméricos, outros são já praticamente humanizados e outro é humano. Com isso, vocês podem observar, olhando da esquerda para a direita, que o grau de produção de anticorpos contra esses anticorpos monoclonais diminui à medida que ele vai saindo de ser murino para ser quimérico, ser humanizado e ser humano.
Então, o que é realmente imunogenicidade e por que isso preocupa quando um biosimilar é aprovado? É porque, sendo um antígeno estranho, existe uma resposta imune contra ele. Em outras palavras, essa imunidade ela aparece ou com anticorpos ou por células de imunidade celular. No entretanto, é uma imunogenicidade não desejada. Não comparar e não confundir isso com o que ocorre com vacina. Nas vacinas, o que você tem é a imunogenicidade que você deseja, porque na realidade, em cima disso, vai haver uma resposta de proteção contra um vírus ou contra uma bactéria. A imunogenicidade não desejada é aquela em que existe um anticorpo contra a droga, contra o anticorpo monoclonal, em cima do qual pode reduzir a eficácia do medicamento e pode surgir também uma série de efeitos adversos. Quais são os fatores que podem influenciar no sentido de fazer com que a imunidade seja maior ou seja menor? Existem vários fatores, os mecanismos não são totalmente claros. É possível que alguns deles sejam mediados por imunoglobulina IgE, alguns estão ligados à degranulação de mastócitos, alguns ligados à produção e genética em que esses anticorpos foram feitos, e qual a microdiferença que poderia existir em glicosilação ou cialização em relação à marca, e como eu comentei no diapositivo anterior, sabendo que se eles são gerados como anticorpos praticamente humanizados, ou eles são quiméricos, quer dizer, produzidos a partir de murino ou com pequenas modificações de humanização, e aí, nesse caso, vai haver a produção de anticorpo antidroga. E um outro aspecto que eu devo comentar aqui é que os fatores não são necessariamente únicos, são aqueles se ele é produzido como anticorpo monoclonal do murino, ou se ele é quimérico. Existem outros fatores que podem também influenciar o cenário da imunogenicidade. Um deles é os fatores genéticos, outra é a idade que o paciente está sendo exposto ao biosimilar comparado com a marca, e o tipo de ensaio que se usa para determinar se a presença do anticorpo está presente ou não. Todo esse conjunto de medidas devem ser levados em consideração no sentido de determinar que o reumatologista vai escolher produto A, B ou C, já que nós vamos ter, nos próximos anos, vários biosimilares da marca disponíveis no mercado. Os ensaios que são utilizados para validar os anticorpos antidroga não são totalmente bem validados. Os técnicas de ELISA e técnicas de radioimunoprecipitação são as que são utilizadas. No entretanto, nem sempre existe estandização e homogeneização de um grafo para o outro para a detecção desses anticorpos antidroga. A melhor forma é sugerir que sejam utilizados ensaios competitivos de neutralização de ligação para que consiga confirmar a presença desses anticorpos antidrogas ou não. A segunda coisa em relação à imunogenicidade é no sentido de saber como é que isso se comporta no indivíduo sadio, para depois tentar saber como é que esse cenário pode se comportar no paciente com patologia. Então, são dois passos, no indivíduo normal e depois no indivíduo com patologia. E o terceiro passo é esse em que, na realidade, alguns anticorpos monoclonais têm drogas contra, que só são antidrogas se as doses forem altas. No entretanto, quando você usa doses mais baixas, você tentar comparar a imunogenicidade, você pode observar que talvez seja muito parecida. Então, o risco de usar doses mais altas de biosimilar é um risco no cenário de produzir anticorpos antidroga que poderão não ser desejáveis na prática clínica, como esse diapositivo mostra aqui, mostrando em que diz aqui. Basicamente, chamando que alguns anticorpos monoclonais inibem a formação de anticorpos quando administrados em doses altas. Dessa forma, os estudos devem ser realizados com low dose, doses pequenas, para comparar a imunogenicidade da marca com o biosimilar. Aqui, por exemplo, é o resultado daquele produto que eu mencionei anteriormente, que eu trabalhei com ele. Vocês podem observar que o BOW015, praticamente a imunogenicidade dele era idêntica. Vocês podem comparar aqui no duplo cego ou no tubo aberto, que a porcentagem de pacientes que fizeram anticorpos contra a droga foi praticamente idêntica. 43% contra 47%, 65% contra 66%. Um estudo com 68 pacientes, outro com 35 pacientes.
Nesse diapositivo aqui, eu menciono que as pequenas modificações que acontecem entre biosimilar e a marca são as responsáveis, eventualmente, que podem levar a uma maior imunogenicidade do biosimilar comparada com a marca. Sumarizando aqui, então nós temos 3 cenários. Um deles é o estudo que procura o quê? O estudo comparativo mostrando que o produto, no caso era o Remicade, é um biosimilar comparado com a marca. Era o SB2 da Samsung Bioepis. A segundo, em vermelho, de cima para baixo, mostrando equivalência, que é uma das formas de procurar demonstrar biosimilaridade pela agência regulatória em pacientes com artrite reumatoide. E o terceiro item é o risco de que você tem que ter informações sobre imunogenicidade para realmente saber o que acontece com esse biosimilar em indivíduos normais, no sentido de migrar para o paciente. E, finalmente, qual é o estado atual de uso de antidroga no paciente que tem usado o biosimilar por longo prazo, que é esse estudo aqui que está em azul e de cima para baixo é o inferior. Relationship between pharmacokinetics and anti-drug antibody. No caso, é o biosimilar da AbbVie. Como é que a gente não vai comentar muito sobre isso de forma rápida, como é que a gente lida com o cenário de substituição automática de uma marca por um biosimilar? Isso varia de país para país e tem legislações que não necessariamente são continentais, de certa forma que isso tem que ser feito em comum entre o país, a farmácia e o médico. Essas recomendações não são bem delineadas com relação a muda para um ou muda para outro, e é melhor que isso fique no ambiente de médico, farmacêutico e paciente. No Brasil, a Anvisa deixou isso, na realidade, ao cuidado do médico com o paciente. Isso aqui é uma publicação nossa, mostrando aqui esse cenário do tipo, por exemplo, que quando se aprova por extrapolação o uso de certos biosimilares, nem sempre o grau de imunogenicidade é aceitável, porque na doença de Crohn parece que existe uma tendência maior de produção de imunogenicidade de anticorpos antidroga quando se usa um biosimilar dessa marca. Aqui, por exemplo, é uma publicação nossa já um pouco antiga, quando o biosimilar do Enbrel entrou na Europa, houve aí alguns efeitos colaterais que não eram observados, e eles observaram que o Enbrel dava uma quantidade de anticorpos antidroga muito maior que o próprio biosimilar deles, na área Benepar. Isso foi muito mais esclarecido na época. No entretanto, estudos adicionais não confirmaram essas observações, e é possível que o biosimilar do Enbrel, que no Brasil é o Brand, e a marca tenham imunogenicidade muito parecida. O último comentário que eu vou fazer sobre imunogenicidade é a ideia de que talvez o uso concomitante do biosimilar, a exemplo do que acontece com a marca, junto com o metotrexate, diminui a incidência da produção de anticorpos antidroga. E, possivelmente, talvez essa associação do benefício, quando se usa o metotrexate junto com o biosimilar ou com a marca, inicialmente com a marca, é que ele reduz a incidência de anticorpos antidroga, quer dizer, reduz e diminui o impacto da imunogenicidade. Então, finalizando, estamos aproximando do fim, os biosimilares é uma realidade que veio para ficar. Ela veio para ficar pela redução de custos, pela sua segurança, pela sua eficácia, mas não se deve confundir, na realidade, o que é biosimilar, o que é intenção de cópia, o que é genérico. Aqui, vocês podem observar jogadores de futebol que são muito bons, mas eles não são biosimilares, são semelhantes na sua qualidade de jogadores de futebol. E aqui, por exemplo, comparando um contra o outro, são biosimilares, mas não são idênticos. Então, são grandes jogadores, mas eles não são idênticos. E, finalmente, isso aqui é um verdadeiro biosimilar. Isso aqui é meu filho, meu neto, minha neta, onde tem parte do meu gene aí, então aqui não vai haver questionamento nenhum de biosimilar. Então, finalizando, a imunogenicidade é uma realidade real, você deve ficar atento para ela, ter informações que o biosimilar que vocês vão receitar tem um grau de imunogenicidade bem definido, que as agências regulatórias aceitaram substituir um pelo outro,
E eu agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Reumatologia, no sentido de falar algumas coisas sobre imunodeficiência. Muito obrigado. Aqui é o meu e-mail, caso fossem perguntas que queiram eventualmente trazer para mim, com prazer eu vou responder.